Semana tranquila, Jorli. Semana muito tranquila, como a gente não via há anos mesmo, tá? Só não pode relaxar muito, porque apesar do jogo já ter data definida aí, mudança, e eu achar que o time vai com um pouco alterado, mudado, poupado, como queiram chamar, tem que levar o jogo a sério, porque o Goiás precisa da vitória para confirmar a primeira colocação. Exatamente. Para o Goiás não depender de nenhum outro resultado, ele precisa vencer o Yumas para confirmar em primeiro lugar. Se ele empatar, o Vila não pode vencer, porque se o Vila vencer, o Vila supera o Goiás no número de vitórias, e aí nessa forma ficaria na primeira colocação, o Goiás cairia para segundo. E ficando em primeiro, o Goiás pegaria o oitavo colocado. Hoje, esse oitavo colocado é o Craque. A gente tem um confronto direto na última rodada entre Craque e Centro-Oeste. E tem o jogo do Anápolis também. O Anápolis também pode ser um possível adversário do Goiás. O Anápolis vai fazer o clássico contra a Anapolina. Você, por exemplo, o Anápolis perde para a Napolina e tem um vencedor lá em Catalão, o Anápolis ficaria na oitava colocação, o Anápolis que hoje é o sétimo colocado, né? Então, alguns prováveis adversários do Goiás nas quartas de final, pode ser o Centro-Oeste, pode ser o Craque, pode ser o Anápolis, penso que dificilmente sairá de um destes, né? E pode aparecer alguma surpresa, um Goiatuba, um Aparecidense também correm por fora, mas ainda tem alguma possibilidade de se classificar para a próxima fase. Esse momento do Goiás, gostaria de aproveitar essa semana um pouco mais tranquila, Carlão. Qual que é o peso do trabalho do Daniel Paulista para esse bom momento que o Goiás vive? Perdão, Gerli, me distraí aqui com o pessoal. Qual é o peso do trabalho do Daniel Paulista para esse momento do Goiás? Ah, sim. Ontem, inclusive, na Live Verdão, discutimos muito sobre isso, né, cara? O peso do trabalho dele é 100%. Sabe? Um técnico com outra característica, uma característica parecida com, por exemplo, os últimos técnicos que a gente teve, Carille, Jair Ventura, Mancini, não estaria fazendo o Daniel está fazendo com esse elenco. Então, assim, eu acho que o trabalho do Michel Alves e do Daniel Paulista tem que ser exaltado nesse momento, porque os dois, os dois estão, vamos dizer assim, uma sinergia muito boa. Eu acho que o Michel Alves trouxe jogadores que ajudam e ajudarão o Daniel Paulista, né? E o Daniel Paulista, com essa postura de jogar com um time que quer jogar bola, que não quer ser reativo, não quer jogar por uma bola, cancelou, acabou com o balão, acabou com o balão Tadeu, né, que tinha no ano passado. Eu acho que a responsabilidade maior aí é do nosso técnico, que mudou a cara do Goiás para essa temporada. Para você, Gader, qual que é o peso, a importância do trabalho aí do Daniel Paulista para o desempenho do Goiás no ano até agora? Lembrando que o Goiás é líder da primeira fase, tem o segundo melhor ataque, né, com 13 gols marcados, sofreu apenas um gol no campeonato inteiro e muito provavelmente vai terminar essa fase na primeira colocação. Total, total. O Goiás com o Daniel Paulista se mostrou uma equipe organizada taticamente, coisa que a gente não via há muito tempo. Não é uma equipe que depende de lampejos de jogadores, que depende de uma única bola, que joga por um lançamento, que joga pelo gol do Tadeu, vamos dizer assim, né? Seja defendendo, seja lançando, ou seja fazendo um gol de pênalti. Não, é um time que joga como tal, joga como um time. E isso a gente não via há muito tempo no Goiás. O Goiás teve lampejos com Mancini em alguns momentos, mas mesmo assim era um time que não dava total confiança ao seu torcedor. O torcedor sempre ficava ressabiado com o que poderia acontecer no jogo. Haviam as vitórias, mas haviam as preocupações também. E o Daniel Paulista trouxe um esquema tático para o time. Trouxe um time compacto, um time que joga todos por um, é um time que tem uma coletividade muito grande, que faz com que ele seja esse time, digamos, um dos favoritos aí, né? Não só para chegar nas fases decisivas, como brigar pelo título
do Goianão e volta a reacender a esperança do torcedor de conquistar um campeonato goiano, coisa que não acontece há um certo tempo com o Goiás e que não pode acontecer. O Goiás não pode ficar esse tempo que ficou sem conquistar um título estadual. Então, todo esse momento positivo do Goiás passa muito pelo trabalho do Daniel Paulista, sim. Ana, o Daniel é o principal responsável, vamos dizer assim, para que o Goiás hoje seja um time que esteja em paz com o seu torcedor? Gerli, eu considero que sim. Eu vejo o Daniel reformulando a cara do Goiás e dando ao time fôlego para agir de maneira diferente. E quando vem um treinador com o currículo do Daniel, ele gerou expectativas. É um treinador jovem, ele foge ali do padrão que já estávamos acostumados. Por exemplo, vou citar aqui, Mancini passou pelo Atlético, passou pelo Goiás 2 vezes, Guto Ferreira, Carille já veio. Eu vejo o Carille, por mais que tenha toda a pompa, ele já chegou aqui com certa desconfiança do torcedor. O Daniel Paulista, apesar do fracasso no esporte, muitos consideram que foi por conta e eu também, da má gestão do próprio esporte. Ele deixa o Remo na liderança do Campeonato Brasileiro, tem ali todas as conquistas, foi campeão alagoano com o CRB, foi campeão, se não me engano, no próprio esporte em outra passagem. Então é um treinador... Campeão paraense. Campeão paraense, isso. Eu fiquei em dúvida sobre o título paraense. Mas ele é um treinador que, para quem acompanha o futebol de perto, ele dá esperança de não é só a modernidade, né, como gostam de falar, mas de um técnico vencedor de maneira recente. Ele é vencedor agora. Ele não foi vencedor no passado. Ele é um técnico que atualmente é vencedor. Eu considero essa relação entre Daniel Paulista e a torcida fundamental. E detalhe, o Daniel chegou sem aquelas palavras de jogar para a galera. Não, chegou caladinho, uma apresentação muito sucinta, no trabalho mesmo. Ele conquistou a torcida no trabalho. Uma questão que eu acho que o Daniel fez, que tem muito valor para o torcedor, porque é o seguinte, o Goiás, ao longo desses últimos anos, o Goiás estava um time que beirava o insuportável você assistir ele, sabe? Não importava se ganhava, se empatava, se perdia, mas assistir ao jogo do Goiás era uma coisa ruim, porque você não via o time tentando jogar. Era um time que, assim, você não tinha o mínimo prazer de ver uma jogada bem construída, uma triangulação, o time tentando se impor perante o adversário. Não, era um Goiás que não importava se jogava em casa, jogava fora, ele não queria jogar. Era assim, na maioria das vezes, absoluta, pelo menos eu assistia por profissionalismo, mas eu não tinha prazer em assistir o Goiás jogar. Sabe, fosse aqui na Serrinha, fora daqui, uns jogos ruins, uns jogos que quando ganhava, assim, pro torcedor só valia pelo resultado, mas não tinha nenhum prazer naquilo, em assistir aquilo. É igual tomar injeção, sabe? Não é bom, cara. Não adianta falar, eu não importa, é ruim, tomar injeção é ruim, mas você tá ali, é contra uma doença, é um remédio, é alguma coisa, você toma, mas só por aquilo. Você não vê ninguém tomando injeção aí porque acha bom. Fulano, eu vou ali tomar uma injeção, não tem nada dentro dela, não, mas é porque eu gosto mais disso. Era o Goiás, desse histórico recente. Então, eu acho que o Daniel conseguiu resgatar isso. Eu não sei se o Daniel vai ser campeão goiano, eu não sei se o Daniel vai subir o Goiás, se ele vai terminar o ano no Goiás. Mas, por um instante, ele conseguiu resgatar isso, sabe? Um Goiás que tenta jogar bola, que é uma coisa que eu tenho criticado muito no futebol brasileiro. Eu tenho medo desse futebol resultadista que virou o futebol brasileiro, porque aí você vai vendo o torcedor, em muitos momentos, ele só consegue assistir o jogo por clubismo, mas ele não consegue assistir o jogo pelo espetáculo que é o futebol. Não, eu vou assistir Vasco Internacional porque é um bom jogo, que eu quero ver as duas equipes jogarem uma contra a outra. Não, eu vou assistir o Vasco Internacional ou porque eu torço pro Vasco ou porque eu torço pro Internacional, porque se eu não torcer para nenhum,
Aí, assim, aí o torcedor, basicamente, ele estava assistindo futebol aqui no Brasil, e acontece muito, ou porque ele torce por um dos dois times, ou porque ele está mexendo com a aposta. Mas ele não assiste o jogo pelo prazer de ver o jogo. E eu acho que o Daniel, pelo menos o torcedor do Goiás, ele está dando esse prazer ao torcedor do Goiás de ver o Goiás jogando de novo, sabe? De ver o Goiás tentando jogar, de ver o Goiás com posse de bola, de ver o Goiás atacando o adversário. E acho que o Daniel tem muito mérito nisso. E outra, eu gosto muito da intensidade que ele dá ao time no campo. O time está ganhando, por exemplo, eu vejo 3-0 no Centro-Oeste, 4-0 no Centro-Oeste, e ele cobrando os caras o tempo inteiro. Sobe a marcação, vai lá, Juninho. O Juninho, não sei nem quantas broncas que ele deu no Juninho nesse ano já. Mas você vê que o cara tá interessado, tá com foco no trabalho dele. Então, acho que o Daniel tem essa situação muito, muito bem clara, e é uma situação que me agrada, sabe? Assim como quem aprecia futebol, me agrada o comportamento do Daniel Paulista à frente do Goiás. Claro que ele tem jogadores importantes, caras que executam o que ele pensa, porque o Daniel não joga, né? O máximo que ele pode fazer é convencer os caras e treinar os caras a executar as ideias dele. Mas eu acho que o pessoal comprou a ideia dele, sabe? Você vê nitidamente que os jogadores compraram uma ideia do treinador. Podem falhar, podem errar podem errar a jogada, mas os caras, é muito nítido que o elenco do Goiás comprou a ideia de jogo do Daniel Paulista. Acho que até eles, esses que estavam há mais tempo no Goiás, estavam com saudade disso, sabe? De ter que jogar bola, de brincar, porque a bola precisa ser uma diversão também, sabe? Ela não pode ser um karma jogar bola. Cara, jogar bola é uma das coisas mais prazerosas que um ser humano pode ter. Pelo menos eu, enquanto brincante de bola, aquilo era uma coisa que me dava um prazer inenarrável. Eu tinha prazer de jogar, de brincar, descalço, na chuva, no campo de terra. Para mim é uma coisa prazerosa jogar bola. Então, eu acho que o jogador tem que ter um pouco disso, sabe? Porque se para ele passar a ser só um fardo, é um fardo pesado demais, que é muito pior do que você fazer corrida, você fazer maratona. Porque aí ali você tá tomando trombada, tá disputando espaço, e você ainda não gosta, nossa, aí é ruim demais. E hoje eu vejo que o Daniel conseguiu dar isso aí à equipe do Goiás. Em relação, Carlão, nesses últimos anos o Goiás perdeu muita coisa dentro de casa, né? Ele perdeu Copa do Brasil dentro de casa, perdeu o Campeonato Goiano dentro de casa, principalmente para o Atlético, foi eliminado dentro de casa pelo Goiânia, foi eliminado dentro de casa em Copa do Brasil. Você acha que o Daniel também vai, como ele conseguiu vencer o Vila, ele também já conseguiu tirar do torcedor do Goiás essa desconfiança? Eu falo que se o Goiás for o primeiro, ele tende a ficar decidindo dentro de casa os confrontos do Campeonato Goiano, né? Você acha que o Daniel já conseguiu dar ao torcedor novamente a confiança de que dentro de casa o torcedor pode ir, que o Goiás vai conseguir competir forte e conseguir as classificações? Sim, Gerles, o cenário hoje é que o Daniel Paulista, junto com os jogadores, tiraram essa questão. Ficou provado. Claro, são poucos jogos, né? Mas tá mais do que, para mim, já é suficiente e já está provado que duas coisas caem por terra, né? Eu até falei isso ontem na live. A Serrinha não tem culpa, né? A Serrinha não perde jogo, a Serrinha não desclassifica e que ganhar Campeonato Goiano atrapalha o brasileiro. O torcedor do Goiás tinha muito isso, né? Não pode ganhar o Goianão, senão entra no brasileiro achando que tá tudo bem e rebaixa, né? Isso quando a gente jogava Série A direto, né? Então o torcedor do Goiás gostava muito de falar isso. E aí a gente não tá mais na Série A, não vai para a Série A, não consegue voltar, né? E continua sem ganhar o Goianão há 7 anos. Então essas duas falácias, vamos dizer assim, elas caíram por terra, sim, com o trabalho do Daniel Paulista. A Serrinha não é mais o lugar apelidado aí de culpa, né? Como se fosse, tem que jogar no Serra Dourada porque na Serrinha não dá conta, né? Então, eu acho que isso acabou. E se acontecer agora, a gente vai ter que procurar outro tipo de culpado, né? Não é questão do estádio mais. E para você, Gader, você acha que o torcedor do Goiás também já superou a desconfiança a respeito dessa situação?
Para mim, sim, porque nós tínhamos um ponto de ruptura com relação a essa situação do Goiás. O que vinha antes, o que poderia e poderá ser depois. Ponto de ruptura era o clássico contra o Vila Nova. Antes, quando começa o Goianão, o torcedor tá ressabiado, tá machucado, sabe? Tá sentido pelas 2 últimas temporadas. Começa o Goianão, o Goiás faz uma boa apresentação inicial com 4-0, depois tem um empate fora de casa, 0-0. E aí começa alguns bons jogos. Empata com o Atlético, vence uma sequência de jogos contra times do interior, e aí chega o jogo contra o Vila. Esse jogo era o determinante para o torcedor entender se o Goiás tinha virado a chave ou se ainda teria alguma coisa, algum resquício dos anos anteriores. E a forma como o Goiás se portou no campo, não só a vitória, mas a forma como o Goiás encarou o jogo, como ele jogou, como ele se entregou, como ele se dedicou naquela partida, deu ao torcedor a impressão e a noção de que, olha, estamos num Goiás diferente, um Goiás que eu já vi em outros anos e que eu estava com saudades dele nos últimos 3 a 4 anos aí. Agora temos uma esperança diferenciada. Temos um time, temos um treinador e temos boas conquistas num começo de temporada. Uma boa chance de brigar pelo título. Então, eu acredito que para o torcedor essa chave virou. Assim como eu vejo que para o Goiás, pelo menos na parte dentro de campo, a chave virou com relação ao que vinha acontecendo nos últimos anos, para o torcedor eu também acredito que sim. E ele chega nesse momento com esperança de conquistar o Goianão e não vê isso como um problema para o restante da temporada. Pelo menos é assim que eu acredito. Vou usar o termo do Gader, a chave virou, o torcedor do Goiás agora, por exemplo, amanhã tem quartas de final na Serrinha, o Goiás vai jogar as quartas de final na Serrinha, a gente não sabe contra quem, mas o jogo da volta é na Serrinha pela campanha do Goiás. Pode ser que o Goiás chegue à semifinal, pode ser que o Goiás chegue à final, com chances inclusive de jogar dentro de casa o jogo da volta. Você acha que o torcedor, pelo menos até que talvez alguma coisa ruim aconteça, uma desclassificação, ou se não acontecer também, você acha que o torcedor do Goiás já retomou essa confiança de que o time não pode, mesmo dentro de casa, conseguir vamos dizer assim, um destino diferente, um resultado diferente da maioria dos resultados desses últimos anos? A chave virou, Gerli. Para mim, isso é bem nítido. O torcedor não entra mais com receio de uma eliminação precoce. Ele entra confiante em um possível clássico na semifinal, na final. Eu vejo a chave virada. A Serrinha voltando a ser a casa do Goiás, o time voltando a ter pertencimento, uma ligação entre torcida e time que há tempos nós não víamos. Eu vejo esse cenário. E é muito, Gerli, também por conta até das mensagens que nós recebemos, né? Quantas mensagens nós lemos aqui? O Goiás voltou a ser o Goiás. Então, de fato, para mim, a chave mudou. E o Carlos bem disse, eu sempre adotei essa linha também, eu não culpo estádio por resultado, sabe? Eu acho que isso é uma bobagem, você culpar estádio. Se eu for falar da Serrinha, eu vou falar de outras características. Eu acho que a Serrinha é menor do que o tamanho que o Goiás precisa. Eu acho que o Goiás quer investir na Serrinha, o Goiás tinha que colocar a Serrinha para poder receber jogos grandes, com públicos grandes, porque para mim essa ideia do estádio particular, eu não tenho nada contra ela, mas o estádio particular, ele põe o teto do futebol goiano muito baixo. Se o Goiás receber amanhã, o Goiás virou um fenômeno, ele ganhou a Série B, ele subiu para a Série A, ele ganhou a Copa do Brasil, ele vai para a Libertadores, ele vai jogar na Serrinha para 11 mil pessoas. Ele não vai jogar para mais. Hoje não. Então eu acho que isso é uma situação que o Goiás tem que pensar muito, não só pensar, mas buscar soluções de maneira muito afinca, para buscar aumentar o estádio. Se você quer jogar no seu estádio, ok, mas o estádio hoje, ele é muito aquém os três. Eles põem o futebol goiano num teto muito baixo. Depois o povo lá de fora fica até pegando no nosso pé. Os clássicos de vocês aí é para 11 mil, mas porque só cabe 11 mil. Por exemplo, um jogo igual esse contra o Vila, em que o torcedor do Goiás estava empolgado por jogar dentro de casa, pegaria um público muito maior, porque o torcedor sabe que poderia contar. Sim, Carlão, você me chamou. Não, só para trazer um dado aqui, eu não peguei o recorte nesse semestre,
Mas ontem o Igor Boiadeiro é uma pessoa que eu confio muito, é um torcedor do Goiás aí das antigas e que está sempre no estádio, muito inteligente. Só para vocês terem uma ideia, o Goiás terminou o ano passado perdendo o sócio torcedor, que é normal, né? Após o vexame do ano passado. E esse ano, agora, em cerca de 2 semanas, o Goiás ganhou 1.000 novos sócios, entendeu? Ou adesão de pessoas que tinham desistido, ou novos torcedores. Então, só para você ter uma ideia da situação que o Goiás se encontra com relação a esse tipo de questionamento que você está fazendo, entendeu? Rony Gerli. O sócio torcedor, a Ana agendou entrevista para a gente aqui com todos. Nós falamos recentemente com a Jéssica, falamos recentemente com o. Como que é o nome do menino lá do Vila, Ana? O Fernando. Falamos com o Bruno Daniel e todos eles foram na mesma direção. O resultado impacta muito ainda sobre a movimentação do sócio torcedor goiano. O time está perdendo, some e até para, o time está ganhando. Ele muda. Na venda de camisas também é a mesma coisa. E nesse cenário, é um dos poucos momentos em que eu estou vendo o torcedor do Goiás readquirir algum sentimento de orgulho do seu time. Sabe? Fazia muito tempo que eu não vi o torcedor do Goiás ter orgulho de nada que envolvesse o Goiás. Ele amava o Goiás, mas ele amava o Goiás igual aquele filho que fica te dando trabalho, sabe? Não, eu amo, mas ele vai pra balada, ele volta bêbado, ele me dá trabalho, ele bate o carro, ele é irresponsável no trabalho, ele é irresponsável em casa. Eu amo, vou continuar fazendo, ver o que eu faço para ajudar, tudo, mas essa era a relação que eu estava vendo entre o torcedor e o... Agora, eu não vou dizer que é algo consolidado já, mas eu vejo o torcedor do Goiás com algum orgulho desse time. Esse time entrega para ele alguma satisfação de ser esmeraldino, né? Porque a sensação que eu tinha é que o torcedor esmeraldino, nos últimos anos, ele tratava ser esmeraldino como um fardo. Vinha se tornando um fardo ser esmeraldino. E agora você vê já o torcedor do Goiás provocando o rival, você vê o torcedor do Goiás falando que o time vai ser campeão invicto. A gente não sabe se vai ser, mas isso é ação de quem tem esperança, de quem tem uma boa relação nesse momento com o time. E isso, sem dúvida, é um fator novo nesse histórico recente do Goiás, pelo menos dentro da minha visão.